E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje quem me vê, né, é, tem a coisa de como eu estou sendo apresentado naturalmente, né? Então, é um cientista, pesquisou sobre desenvolvimento de saúde, né? Criador do método Yamadori, com várias aplicações, um método que realmente serve para que a gente possa ter bons resultados, né? Então, hoje eu queria começar fazendo esta aula inaugural, né? Mas mostrando um pouco dessas raízes, né? A Vanessa está propondo que a gente dê uns minutos mais, que é para o povo chegar, né? Acho que é legal, né? Mas imagino que vocês devem ter perguntas também que gostariam de fazer já de cara sobre a questão do método Yamadori, né? E a gente vai poder conversar sobre tudo isso. Mas tem uma coisinha a mais que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. A gente vai ter uma experimentação de uma das ferramentas do método Yamadori, só para vocês verem que realmente produz resultado e pode produzir resultados muito rápidos e é muito eficiente, né? Como a base, é uma base de ciência, não depende de que as pessoas acreditem, né? O que é importante é se você não só coloque em prática, mas também verifique os resultados possíveis. Então não precisa acreditar, simplesmente faz. Faz, experimenta e você vê o resultado, né? A Vanessa está perguntando se todo mundo concorda com esperar mais alguns minutos, mas enquanto isso eu já vou dando uma prévia, né, do que a gente vai conversando. Obrigado, Eliane. Então, esse método ele foi criado, de um lado, pela fusão de diversas ciências, né? Desde fisiologia, citologia, biologia energética, radicais livres, ontopsicologia, inclusive mecânica quântica e assim por diante, né? Todo o funcionamento cerebral, enfim, neurociência. Então, na verdade, é uma fusão dessa linha toda de conhecimento com a criação de coisas práticas, né? Como que eu coloco isso em prática, como que eu promovo um bom resultado de realização. Tudo voltado para desenvolver saúde, mas também realização na vida. Então, aplicável, por isso mesmo, a todas as áreas da vida. Hoje nós estamos falando sobre a questão de vendas, né? Mas a gente tem também não só a questão de vendas, mas saúde mental, enfim. Tudo isso a gente tem podendo realizar, né? Podendo testar e podendo colocar na vida e obter resultados. Okay? Então, passaram-se alguns minutos, eu vou entrar direto agora já no assunto, porque eu estou meio ansioso para falar para vocês. Que é o seguinte, quem me vê hoje, e quando eu sou apresentado, é cientista que criou o método Yamadori, né, com base em ciência e prática, com mais de 5.000 pessoas que passaram pelo desenvolvimento do método, comprovando e testando, orientados direto e indiretamente por mim e tal. Quando a gente fala disso, você tem uma imagem, né, que é a coisa do estudo, do desenvolvimento da metodologia e tudo isso.
mas certamente não sabe o que está por trás. E nesse caso específico de vendas, o que foi que me levou para criar essa aplicação? Que me levou para aplicar esse conhecimento nessa área? Eu estou voltado para aplicar o conhecimento do método em todas as áreas da vida, mas especificamente em vendas tem uma história. E por isso eu quero levar essa contribuição para quem necessita vender, seja vendedor ou não, mas necessita vender, necessita criar uma metodologia, né? Com base nisso, com a necessidade efetiva de realização, né? De resultados. Então, por isso, é importante a performance. E é mexer na performance, seja para quem nunca vendeu, para quem tem dificuldade para vender, nunca foi vendedor, ou mesmo para quem é vendedor. Lembrando que ao final dessa história a gente vai experimentar uma das ferramentas do método de Amadori para vocês verem como provoca resultado. Bom, essa nossa história, que é a minha história, ligada a vendas, ela começa em 1964. Nesse ano, 1964, eu entrei para a escola de engenharia e, mais precisamente, em 1966, meu pai passou por uma questão complicada na situação financeira que me obrigou a ter que parar com os meus estudos, né? Mas acontece que eu queria ser engenheiro. E por isso eu não podia ficar simplesmente parado enquanto o papai tinha problema. Eu precisava fazer alguma coisa, inclusive para os meus próprios objetivos. E acontece que, naquela época, estou falando de quase, são 36, mais de 50 anos atrás, né? Naquela época, o curso de engenharia tinha aula de manhã e à tarde, né? E como a minha escola usava os mesmos professores da Universidade de São Paulo, né? Então o que acontecia? Muitos professores davam aula nas duas, então era o horário livre que dava aula na Mauá, né? Então era muito difícil, praticamente impossível, se ter um emprego. Por isso eu tive que largar a escola. Só no quarto ano era possível, que aí você podia conseguir um estágio, coisa desse tipo. Então eu resolvi, dou uma parada, né? Aquela trancada de matrícula e vamos. Estava no terceiro ano da escola de engenharia. E aí eu saí para procurar emprego. Bom, estudante de engenharia, na época ainda era coisa de você vai trabalhar em administração, né? Vai ser office boy, sei lá. Mas quem estudava engenharia não aprendia a datilografar, né? Nem aprendia o mapa da cidade. Então, era muito complicado você conseguir um trabalho, né? Ainda que fosse para ganhar pouco. Aí eu peguei o jornal e fui procurar emprego. E o que eu vi é que a única coisa que eu cabia, que eu podia entrar, era ser vendedor. Assim, atendendo a um convite, né, um anúncio, convite não, mas um anúncio de uma editora, aliás, uma editora que ficava ali na rua Marquês de Itu, no centro da cidade, próximo da Praça da República, São Paulo. E essa editora vendia obras literárias, romances, que em verdade não era nada fácil vender. Você acha gente que quer ler aquele romance, né, que aceite ler aqueles romances que estavam anunciados e tal, é muito complicado. Eu diria que era mais difícil vender livro do que vender seguros, né? Era eu tentando e não ia. Nessa época, inclusive, eu
vi um livro do Dale Carnegie que contava a experiência dele, os conselhos que ele veio recebendo, né, para se tornar o sucesso que ele foi em vendas de seguros, né? E foi com ele que eu aprendi que era preciso falar com muita gente e estar abordando, e era muito trabalho, estar sempre ativo, voltado para encontrar pessoas para conseguir vender para alguns poucos deles. Então essa ideia eu fui adquirindo nesse estudo com ele, procurando ver como é que faz para vencer. E aí eu comecei a procurar vender para os amigos, né? Mas os mais próximos, pelo menos. Mas acontece que eu ainda sou. Estou treinado para ser extrovertido, e sou extrovertido também, mas em essência eu sou muito tímido, absurdamente tímido. Na época, se alguém me olhasse mais insistentemente, eu até ficava sem jeito, assim, mudava o comportamento, né? Então eu era muito, 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 muito tímido. Eu não tinha muito relacionamento por causa da timidez. Então ficava difícil pensar em vender livro de literatura, romances, né? Ainda que fosse, se fosse livro de engenharia, pelo menos, né? Eu poderia oferecer para os meus colegas de turma, para outras turmas na escola. Mas como era literatura, era complicado. E eu tinha dificuldade de fazer relacionamento, então realmente era muito difícil. Então naquela época eu pensei assim, tentando vender livro, né? Eu pensei, sabe, vendo toda a história, inclusive, do Dale Carnegie, sabe, eu vou fazer o seguinte. Eu vou numa cidade próxima daqui de São Paulo, escolhi uma cidade aí, 60, 80 quilômetros de São Paulo, ninguém me conhece, né? E aí eu vou sair batendo de porta em porta. Vou conversar com todo mundo e vou me esforçar e vou falar com todo mundo. Vou batendo de porta em porta, oferecendo o livro. Isso, para mim, foi animador. Uma ideia, né? Puxa, desse jeito acho que dá certo. Afinal, uma parte de que o Dale Carnegie tinha falado era nessa linha. Parecia realmente uma boa ideia. Então eu arrumei minhas coisas, minhas roupas e eu parti. Eu passei 2 dias de porta em porta nessa cidade tentando vender. Mas nada. Não vendi nada. Eu imaginava que fosse vender muito, trazer muitos pedidos e tal. Estava realmente esperançoso. Mas o resultado foi um desastre. Um desastre. Desanimador. Muito desanimador. Eu era muito tímido, não conhecia ninguém, ficava mais difícil. Ficava ainda mais difícil. Foi muito frustrante. Eu bati em muitas portas, todas, dizendo não, sem conseguir vender nenhum livro. Nesse primeiro dia eu voltei para o hotel muito abatido. Eu me lembro que era um dia quente, né? E eu estava até meio depressivo com os resultados que eu vim conseguindo. Imagino que vocês entendem o que é isso de alguém tentando vender e não conseguir, né? A vontade que eu tinha era de ficar deitado, me escondendo. No dia seguinte estava quente, calor. Eu tinha que sair porque eu tinha destinado a fazer o esforço de conseguir a venda e tudo. Mas eu tinha vontade de ficar me escondendo. Era uma coisa muito complicada. Sentia, doía. E aí eu cheguei a pensar algumas vezes, aí depois, quando voltei para São Paulo, eu acho que eu não nasci para isso. Eu não nasci para vender. Eu acho que isso aí não é para mim. Não é para mim. Voltei para casa com uma frustração terrível. Pesado. Mas, antes, deixa eu lembrar vocês que ao final dessa nossa história, dessa minha história, né? E antes de entrar para o programa, eu quero que vocês experimentem
uma das ferramentas, um dos exercícios emocionais do método Yamadori, para vocês terem uma vivência do resultado possível daquilo que a gente está falando. Bom, voltei para casa, né, da viagem. No dia seguinte, eu peguei todo o material da editora e levei para eles. Eu fui lá para falar para eles que, ó, não vai dar, eu não consigo. E falei, contei a história do que aconteceu, a minha viagem, tudo, e devolvi tudo. E ficou claro que, assim, resultado zero, esforço 100, resultado zero. Mas aí aconteceu uma coisa bem interessante. Um fato interessante. O diretor olhou para mim e disse, do jeito que você se esforçou, eu acho que eu tenho algo que pode interessar. É uma outra publicação. De verdade, o que era isso? Imagina assim, um livro, tipo de capa dura, né? A3, A3, A4, não, A3, A2, na verdade. Enorme. Só figuras. Era um livro didático para ser apoio para aulas de geografia e história. E o trabalho era o seguinte: a gente tinha que ir à escola, um curso normal que chamava, né? Formação de professores para ensino primário, né? Falava com o diretor da escola para falar que a gente estava apresentando um material que ia ser útil para elas, para as pessoas que estavam fazendo o curso, né? Na época só meninas faziam isso, para serem professoras, então ia ajudar no processo de aula, era material didático, né? E assim pedi autorização para o diretor para falar com o professor de didática, de pedagogia, né? Normalmente ele autorizava, né? Então a gente ia, conversava com o professor, ele cedia para a gente, então 15 minutos a meia hora para a gente apresentar o livro, então a gente fazia uma palestra, mostrando o livro, cada uma das páginas, o que tinha, interligando com a história, com a geografia e tudo mais, para mostrar que era uma coisa útil. Terminava isso, nós íamos normalmente em 3, né? Um fazia a palestra e os outros 2 ficavam assistindo. Terminada a palestra, a gente já ia distribuindo pedidos, né, para as meninas. E as que já pudessem decidir, já fazia decidir na hora. Então era um jeito de vender rápido, de lote, né? E a gente conseguia fazer isso para quem poderia comprar, né? Seguia isso. A estratégia, olhando esses fatos agora, eu vejo que tinha uns componentes, né? Tinha umas coisas de componente que até são algo engraçado. Que é assim, rapazes jovens, bonitos, olha lá que eu já vou bonito, hein? Quando eu jovem era bonito, né? Jovens e terno, né? Bem cuidado e tal, que estavam oferecendo alguma coisa que era de interesse, né? De necessidade futura para elas, para quando tivessem para ser professores e tal. A gente fazia normalmente palestra para segundo, terceiro ano, era um curso de 3 anos, né? Um curso secundário, e a gente fazia a palestra. O que a gente via de verdade que era essa estratégia de venda que provocava uma disputa entre as meninas, porque chegavam 3 rapazes, só mulheres na sala, né? O professor, normalmente o homem, o professor, e pouquíssimas professoras. E aí a gente fazia essa apresentação e ia conversar com elas e tal, era uma farra, né? Então, tinha um componente aí nessa estratégia que era muito ligado a essa questão de jovem falando com jovem, sabe? Essa coisa de ligação que fazia com que elas até disputassem, né? Para ver quem é que podia comprar, sabe? Assim,
tipo uma disputa mesmo, uma coisa muito interessante, esquisita e até um pouquinho maluca, né? Aqueles que não comprassem no dia, a gente voltava no segundo dia para repassar, recolher pedidos e tal, né? Então, isso aí foi uma fase áurea, estava certo? A gente sempre vendia o método criado para vender, vendia, né? O que a gente fazia de verdade era a apresentação do método só e depois ia cutucar as meninas para que comprassem, né? Mas elas já estavam motivadas, se criava todo com isso um ambiente favorável para que isso acontecesse, né? Bom, isso me deixou mais animado, né? Puxa vida, agora eu estou conseguindo ser vendedor, né? Mas acabou logo, né? Porque tinha que ser escolas que tivessem poder aquisitivo para pagar aquele livro caro, né? Porque era capa dura, enorme, ele se sustentava com a capa, então era uma coisa cara, né? E então tinha que ser com gente que tinha poder aquisitivo para isso. E acabou. Bom, depois disso, sabe, eu morava na zona sul de São Paulo, ali em Jabaquara, e eu fui levar meu carro para tentar vender então. E levei onde tinha bastante loja, para passar em várias lojas, oferecer para ver se compravam e tudo. Então eu fui para Moca, que era um local, né? Era uma região onde você tinha muitas lojas. E eu fui passando pelas lojas e tal, e nada de conseguir vender ou que desse algum tipo de negócio. Mas voltando para a Avenida Paz de Barros, eu passei na frente da Lero Imóveis, que era lá, nem sei se ainda é. Hoje ela está em São Paulo inteiro, é muito grande, mas na época era só lá. Era o Luiz Lelo, que era o principal sócio, né? E aí tinha lá uma placa, aceitam-se corretores. Eu nunca tinha vendido imóvel, não tinha vendido livro no máximo. O que eu consegui vender foi nesse sistema que eu falei para vocês, né? E aí, conversei com o gerente, né? E eu fui vender carro e saí corretor de imóveis. Veja só a vida, né? Como as coisas vão acontecendo quando você tem uma definição de o que você quer, né? Me tornei, então, sem saber vender nada, imagine só imóvel, e eu, então, me tornei corretor de imóveis. Um vendedor, né? Vendendo imóveis. E como eu já falei para vocês, eu não tinha nenhum relacionamento com gente que pudesse ou quisesse comprar imóvel e estar investindo. Eu me lembro de um dos corretores que ele tinha um relacionamento muito grande com gente que investia em imóveis, comprava imóveis para renda ou comprava para comprar e vender, porque era oportunidade e tal. Então, esses estavam sempre vendendo e eu entrava e só tinha o plantão, que tinha uma escala de plantões, né, em vários locais. Eu tinha que ficar esperando entrar alguém que tivesse o interesse de comprar. Então tinha que ter a casa que o cara quer, né, que a pessoa deseja, que seja interessante para ela, e ainda ela tinha que ter o poder aquisitivo para isso, e essa casa tinha que ser a melhor que ele tinha visto e ele tinha que estar com a vontade de comprar aquela. Muito mais complicado, né? Mesmo assim, eu consegui vender alguma coisa, né? Mas era realmente muito difícil, muito árduo, essa coisa de ter que ficar esperando para aparecer alguém, para ter a chance de vender, realmente, como diz o Daniel, tudo bem, Daniel? Eu ficava imóvel. Não era só imóvel que eu vendia, eu também ficava imóvel. Depois disso, eu encontrei uma vez um anúncio. Nessa época os anúncios eram em jornal, a gente tinha que achar, sabe aquela coisa que recorta o anúncio, vai lá ver e tal. E eu entrei, eu fui ver, estava vendo os anúncios de emprego, e eu vi
um deles que era da Vasconcelândia. Eu não sei se vocês chegaram a saber disso, né? Se conheceram. Mas a Vasconcelândia era um projeto de um artista, de um comediante, humorista, que era o José Vasconcelos. O objetivo dele é que ele sonhou que ele tinha que criar uma Disney no Brasil, mas uma Disney brasileira. E ele resolveu que seria ele a fazer isso. Então José Vasconcelos resolveu fazer isso e por isso chama Vasconcelândia, né? Chegou a comprar um terreno grande. É engraçado realmente o nome, mas é Vasconcelândia por causa do Vasconcelos, né? E ficava perto da Dutra, né? No caminho para o Rio de Janeiro, próximo de Cumbica, um pouco depois de Cumbica. E aí, para as pessoas entrarem, tinha uma reunião, então todos os que poderiam ser vendedores dos títulos, que era uma venda de títulos de propriedade, sócio, né? Se fazia uma reunião grande, então tinha 40, 50 pessoas, né? O Daniel, inclusive, está falando que ele lembra bem, né? 50 pessoas ali, e a gente ficou esperando uma sala, né, compatível e tal. Ali perto da Praça da República também. E aí surge o Zé de Vasconcelos, que vai conduzir a reunião e fazer a tal da palestra. Mas é muito interessante. Ele entrou forte, convicto, falando do projeto, passando a certeza de que ia realmente acontecer. Era uma beleza e todo mundo ia ficar muito feliz, porque quem estava vendendo ia ganhar muito dinheiro. E era um investimento em que os associados, quem comprava o título, teria lucratividade depois e teria descontos sempre que fossem a Vasconcelândia. Tinha esse bônus ainda por cima. Então era um projeto maravilhoso, né? Ele mostrou que era uma grande oportunidade para investir, para ganhar dinheiro muito, e passou para a gente a ideia de que realmente era uma coisa fácil de vender, era muito, muito confiante, motivador, né? Eu saí de lá muito animado, muito animado. O Zé era excelente ator, ele me convenceu, né? Me convenceu. Oportunidade maravilhosa. E todo mundo saiu comentando isso. Quando a gente saiu da reunião, fomos comentando, poxa, que legal, velho, né? Mas acontece que, de novo, eu não tinha relacionamento para vender. Muito menos com gente que pudesse investir. Quem poderia ter relacionamento para isso era meu pai, mas eu não queria envolver ele nisso, né? Na verdade, eu só consegui vender um título. Um casal amigo. Eu acho até que eles compraram só para me ajudar. Foi outra decepção. Outra vez eu não consegui. E de novo eu voltei a pensar. Eu realmente não nasci para vender. Eu acho que eu preciso mudar isso. Mas não sei para onde, né? Senti de novo um forte desânimo. Minha autoestima desabou forte, né? Foi lá para baixo muito intensamente. Passado um tempinho, um amigo que trabalhava na Sharp, vendendo calculadoras eletrônicas, era uma época em que estava entrando as calculadoras eletrônicas para substituir as mecânicas e elétricas que tinham, né?
muito mais ágeis, muito mais rápidas, muito mais eficientes e silenciosas, né? E então, além disso, também fácil de operar. E ele me disse: agora você vai trabalhar lá, porque você vai ver, dá para fazer, você vai conseguir e tal. Aí ele me levou, fiz entrevista com o gerente, fui aceito e comecei a trabalhar. E aí, eles me deram um calhamaço assim, de fichas, né? Que na época não tinha computador, não tinha nada, as pessoas tinham ficha, escrevia a história toda, o que fez e tudo mais. Né? Hoje você tem CRM, não sei das quantas, o CRM era na unha mesmo. Né? E recebi uma quantidade grande de fichas, né, que tinham sido feitas por vendedores anteriores. Eu não tinha explicação nenhuma, né? Eu simplesmente recebi aquilo que eu concluí. Bom, tem que ir nessas empresas, né? Que era de empresa, indústria e tal. E aí eu até organizava para fazer visitas para ter o máximo possível, seguindo ainda a linha que eu tinha lido com o Dale Carnegie, né? Então, por exemplo, cheguei a pegar isso, a chave do Matias Maclini, que depois ele criou a chave do Brasil associando com os japoneses. Mas eu ia para a indústria, acabava falando com o vendedor, aliás, com o comprador, né? O vendedor era eu. Eu ia falar com o comprador, e aí o comprador, na verdade, eu não sabia, né? Que comprador, a administração está precisando de X, ele vai lá e compra aquele X. Está precisando de uma máquina, ele até ia lá e iria comprar. Então, de verdade, atendia os vendedores, basicamente para saber, para ter o portfólio de clientes, de fornecedores para desenvolver, né? Era outra coisa o negócio dele. E, portanto, eu visitava e não vendia nada. Estava ficando outra vez pesado. Por sorte, nessa época, a Sharp pagava durante 3 meses uma ajuda de custo. E depois disso cortava, e se não tivesse vendido nada, tchau. E aí fiz isso na Avenida Leopoldina, que tinha muita indústria e tudo mais, né? Mas nada, só falava com o comprador, demorava, tinha fila de vendedores para falar com o comprador e tal. Mas logo nas primeiras semanas eu tive uma sorte muito interessante, que eu cheguei na Sharp na hora do almoço e tinha acabado de ligar um cliente que estava querendo comprar rápido, porque ele já estava decidindo com um concorrente. E aí eu fui lá falar com ele e ele realmente estava decidido a comprar. Tinha resolvido que iria comprar. E como ele estava resolvido, ele ia comprar da Facit, que era a Facit era uma máquina que era produzida pela Sharp no Japão, com algumas diferenças do que ela colocava a marca Sharp. Então, com poucas diferenças, ela fazia outra máquina e botava o selo da Facit, né? E aí, o que aconteceu é que eu fui lá conversar com ele e ele me falou que já estava resolvido. Não, a máquina que eu quero é essa aqui. Pegou o catálogo da Facit, me apresentou. Eu mostrei para ele que tinha máquina exatamente igual, pequenas diferenças, não sei das quantas. Ele disse: tá bom, tua máquina também é boa, também resolve, mas eles me deram já um preço muito bom, não vou fechar com vocês porque esse preço que você me deu é muito alto. Eu perguntei para ele: bom, tá bom, então, que preço que eles te deram? Ele me falou: eu disse: ok, 5% menos. Fechado. Então já fechou, já assinou, cheque e tudo mais, tá? Vai embora. E aí eu voltei para a Sharp e fiquei pensando no caminho, né? Será que eles vão aceitar? Eu não tinha alçado, eu não tinha autorização para dar desconto, eu tinha autorização para vender, né? Cheguei até meio
sabe, tipo ressabiado, né? Que a gente chega, o que será que vai acontecer, né? Feliz porque fechei, né? Mas que nada, eles gostaram muito, acharam, isso mesmo, não, tem que fechar, vai lá para vender, tem que vender, é isso mesmo, vai em frente e tal. Que era exatamente a linha do Matias, ainda quando vendia até outras máquinas antes, né? Então nada disso aconteceu. E com isso, eles acabaram ganhando confiança e foram gerando mais condições para o meu crescimento lá dentro. Eu acabei sendo campeão de vendas e tal, né? E a história começa a entrar naquilo que a gente está falando hoje, na formação de vendedores, né? Porque tem essas coisas, como a Vanessa está dizendo, que essa coisa de a sorte a gente cria, né? A dúvida, medo que surge, né? Que é normal e tal, mas que é possível ter um comportamento diferente, é possível treinar e aprender outra coisa. E a Sharp, nesse período aí, eu estou comentando isso que está entrando já naquilo que é experiência ligada ao que a gente está propondo hoje, que era o seguinte, de cada 10 vendedores, no máximo um conseguia vender uma máquina em 3 meses. A maioria ganhava ajuda de custo e não conseguia vender e saía. Então, era assim, um investimento para conseguir catar um vendedor que era muito absurdo, né? E como eu tinha sido ouvinte numa escola de pedagogia, fui um bom aluno e tal, porque eu queria aprender e o resto da turma queria título, né? Então, fui ouvinte numa escola de pedagogia. Tinha a base da engenharia, como eu já falei para vocês. Então, eles me convidaram, pagaram até uma especialização para criar um treinamento para vendedores. E acabei criando um departamento de treinamento, que depois acabou juntando depois com outras atividades de recursos humanos. Eles nem tinham uma área de recursos humanos, só tinha departamento pessoal na época. E eu acabei me especializando nisso, o programa deu muito certo, né? A gente formou pessoas que no primeiro mês conseguiam vender pelo menos uma máquina. Então os que iam mal, vendia uma máquina no primeiro mês. Mas todos engrenavam, né? Saía quem não gostasse do trabalho, mas todo mundo conseguia. E com isso eu acabei me especializando em treinamento. Aí fui especializar nisso. Na época apresentei trabalho em congresso, né, de tecnologia de educação na época. E aí essa é a história que me levou para entrar e tratar de como que resolve o problema. E aí, agora, já com o método de Amadori, eu fui me lembrar dessas coisas. E olhando para essa história que eu passei, eu vivi, senti na carne, né? Essa coisa tão forte, eu aprendi que eu precisava ter uma grande motivação. Mas o fato é, tá bom, todo mundo fala isso, né? Você precisa ter motivação. Motivação é uma coisa importante para você. E como é que a gente faz para conseguir isso? Pergunta interessante, né? Como é que a gente faz? Bom, essa história me levou a conseguir ver que para alguém ser sucesso nessa linha de vendas, a gente tem que aprender uma coisa que é difícil encontrar quem ensina. Primeiro, você tem que ser uma pessoa forte, vibrante, motivado, né? Para enfrentar desafios e tal. E ninguém ensina a ser forte. Todo mundo fala que você tem que ser. Você tem que ser forte, motivado, né? Tem que levantar e vai lá e luta e tudo. Tudo um movimento para te deixar energizado. Mas como é que faz?
Como é que você faz para ter naturalmente essa força de poder levantar e querer fazer isso? Algumas pessoas têm, mas como é que faz? Como é que a gente cria isso, né? Aí fala também que a gente tem que criar empatia, porque quando você vai encontrar com o cliente, tem que ter aquela coisa, né, que facilita, que deixa o ambiente todo legal, você tem uma maior proximidade dele, então isso facilita para vender, então precisa ter isso. Tá bom, então materialmente a gente tem até alguns caminhos, isso se ensina. Mas conseguir isso nesse relacionamento, de certa forma emocional, que tem que ter no processo de vendas, como é que faz para a gente conseguir isso? Ah, e você tem que saber ouvir direito o que ele quer falar, o que ele está falando. E esse saber ouvir não é ouvir aqui. Você tem que entender o que ele está querendo. E daí a venda emocional me ensina como é que faz, né? Tem a parte racional da compra, mas a gente compra muito no emocional. Frequentemente você está precisando de um determinado tipo de coisa, mas você gostaria de ter outra. E aí você compra outra. E depois aquela que você precisava mesmo, você vai comprar em outro momento. É assim. Assim é o homem, né? Então, mas como é que a gente faz para conseguir ouvir isso, ter esse entendimento? Depois, eu preciso falar para ele com segurança e tal, né? Isso significa que eu preciso ter um script matador, eu tenho que ter uma coisa decorada que depois eu falo com naturalidade, né? Falo até de várias formas, mas como é que faz? Como é que cria isso? Como é que qualquer pessoa, qualquer vendedor possa criar o seu? Se tiver um vendedor que consegue fazer todas essas coisas, está resolvido, o cara vai ter. É sucesso mesmo. Depois é só ele saber quem é que é meu cliente. Sabendo quem é o cliente, ele vai e fala, vende, vai e fala, vende. Pode não vender na hora, demora um pouco mais, mas vai comprar, né? Termina aquela história de que é funil, você tem que falar com muitos, né? Como viemos sendo ensinado ao longo de mais de 100 anos aí, tem que falar com muitos para vender para poucos. Você acaba tendo assertividade, né? Resultados efetivos. Então, com as ferramentas do método Yamadori, eu vi que é possível, sem dúvida, a gente fazer um treinamento, de treinar essa força que precisa ter e esses passos todos para ser um vendedor de alta performance. E é isso que eu vou explicar para vocês, porque é possível treinar, é possível adquirir os hábitos necessários para a gente ter as características típicas e a atitude de vendedor com segurança, com confiança que a gente gera naqueles que estão comprando. Eu sei que vocês já viram diversos programas de formação de vendedores, mas vocês vão de convir comigo que, em geral, é falado o que é necessário, né? Para ter sucesso e tudo isso. Mas a questão é como é que eu faço para me tornar essa pessoa de alta performance. E aqueles que não acreditam ser vendedor, então é pior, né? Ainda quem acha que é vendedor, tudo bem. Mas quem não, que é a maioria, e que precisa vender, porque faz parte do negócio, é sempre muito mais complicado, né? E o método de amador pode fazer isso. Ele pode criar essa condição em todos esses pontos que eu elenquei para vocês. Mas agora, antes de falar do programa em si, eu quero fazer com vocês um teste. Que vocês experimentem uma das ferramentas do método de Yamadori e que podem trazer resultados, né, que pode trazer resultado para mostrar que funciona. Como eu costumo dizer, se você pega um martelo e bate no chão, você martela o chão, você não erra nunca, você sempre acerta o chão, né? Como é base científica, se você
praticar, vai acertar o chão. Sempre tem que dar resultado. Então a proposta aqui é que vocês façam uma experimentação, ok? Então vamos lá. Essa coisa de motivação, essa coisa do fortalecimento emocional, significa uma energização forte emocional, né? Para ter essa emoção, para ter essa coisa forte sendo apresentada, a gente precisa então de alguma coisa que me treine para fazer isso. E a gente tem uma grande facilidade. Tudo que aconteceu na vida a gente tem guardado na memória. Posso não lembrar de imediato, né? Mas está guardado. Tudo que é importante, emocionalmente aconteceu, acontece a gravação como memória. Então a gente tem guardado. Então tem aqui em estoque. Os acontecimentos positivos fazem a gente vibrar positivamente. Quando eu estou feliz, não é assim? A gente fica feliz, a gente até se levanta, sente vibrar, você sente o peito quente, né? Essa coisa, né? Você muda até a postura física, como eu estou fazendo agora, né? Isso é quando eu estou feliz. Quando acontece coisa emocionalmente positiva, né? Se é assim, eu posso então utilizar a minha memória e viajar no tempo, que eu tenho essa capacidade de recordar tudo como foi, como aconteceu. Do mesmo jeito que eu viajo para o futuro, até parece aquele filme lá De Volta para o Futuro, né? Eu posso viajar para o futuro, né? E eu posso ver como será. Eu estou definindo como vai acontecer no futuro. Eu posso olhar para trás e ver o que eu passei. Posso escolher momentos de sofrimento, mas eu posso escolher coisa que me deixa bem, né? Então, minha proposta para vocês é a seguinte. Quero que vocês agora escolham um acontecimento da sua vida que foi um momento de bastante felicidade. Vou exemplificar para ficar mais fácil, mas é assim. A gente vai escolher um momento de passado, tipo, exemplificando por mim, né? Dado que tinha vestibular, na época ainda não tinha essa coisa de publicação, computador, etc., né? Estou falando de 1963, né? Final de 63, começo de 64, né? Mais de 50 anos atrás. E então, eu fui saber do resultado do vestibular na escola. E aí tinha mural com as listagens de quem foi aprovado, né? Quando eu vi meu nome no meio, sem cursinho, entrei na escola de engenharia direto, né? Era até um ponto de honra que a minha turma tinha que entrar sem fazer cursinho. A alegria que veio foi uma coisa tão grande, tão forte, que chegou a emocionar, né? Aliás, essa emoção, inclusive, fez com que os veteranos que estavam lá esperando já aplicassem o primeiro trote em quem tinha ido, né? Já recebeu logo de cara o primeiro trote. Mas o que aconteceu foi exatamente essa coisa de a grande felicidade daquele momento. E a gente tem esses momentos gravados na memória, né? Nasceu o primeiro filho, o segundo, no caso de mulheres, a primeira mamada, a festa dos 15 anos. Enfim, você tem momentos muito felizes, né? Momentos de realização também. Escolhe um, agora. Então eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem isso. Escolhe um. Ok? Depois desse minuto, eu dou mais o restante da instrução
para vocês experimentarem. Ok? Então é o seguinte, agora vocês vão fechar o olho, viajar ao passado e vocês vão ver o acontecimento de novo, viver ele. A palavra-chave é reviver. Então você vai viver de novo aquele acontecimento. E quando chegar nesse final, vocês vão perceber uma grande emoção. Como a gente está fazendo aqui, eu estou olhando lá para o relógio que a gente tem pouco tempo mais, a gente tem 6 minutos para encerrar essa live. Se não dá para fazer agora, façam depois, vocês vão ver resultados, vocês vão perceber, por exemplo, que tem um aquecimento aqui, vai estar relaxado essa parte que é muito importante por causa da irrigação de sangue no cérebro, e vai gerar emoção. Se vier emoção, se vier lágrima, chora, porque a lágrima é o ponto mais alto da emoção. Ok? Façam isso. Eu vou repassar, vocês por favor façam depois, dado o tempo que eu andei falando, mais tempo do que previsto pelo Instagram, mas é isso. Define o fato que seja limpo, que só tenha alegria, viaja para ele, fecha o olho, como se estivesse acontecendo de novo e passa instante a instante. Isso vai retomar a felicidade daquele momento, vai vir essa vibração muito interessante e vocês vão até muitas vezes ter lágrimas. Tá? Agora, para falar do programa, um programa de fortalecimento, nós vamos fazer agora o primeiro módulo do programa Vender Bem, ainda que não seja vendedor. E o primeiro módulo é o módulo que garante um mínimo de ferramentas, de exercícios psicoemocionais, para vocês fortalecerem o ânimo, para desenvolver motivação e para fortalecer a autoestima. Então, como eu tinha prometido antes, como que faz para conseguir ser essa pessoa motivada, forte no ânimo e com autoestima também elevada. É isso que está aí. Né? Então, isso vai ser o primeiro módulo, são 5 aulas, começam na próxima quarta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, né? São 5 quartas-feiras, e a gente vai ter alguns exercícios desses, reforçando e criando essa força para a gente depois, num segundo módulo, a gente ter a parte de vendas propriamente dito, que é como preparar emocional e materialmente para vender. Como é que você faz essa preparação, como é que se cria um script, como é que você cria empatia emocional com o cliente. A material também a gente vai tocar e vai falar sobre isso. Como é que você fica com uma atitude segura. Né? Vai ser na quarta-feira o curso. Como é que você faz para ter uma atitude segura e vencedora em vendas e que atende à necessidade real, captar a necessidade real. Então, todos esses passos que eu citei, que eu elenquei antes, são possíveis de a gente treinar e são parte desse treinamento que a gente vai fazer nesse módulo intermediário. E no terceiro módulo, que é o módulo avançado, é o marketing energético, né? Onde a gente vai mudar crenças e fazer a correção daquela crença de funil vai virar um tubo. Você vende para todo mundo que você fala. Você está falando com a pessoa que é cliente, então aquela lá é cliente, você vai, fala e ela compra. Pode não comprar agora, mas ela se prepara e vai comprar no momento dela, né, como se fosse uma fila com senhas. Então, esses são os 3 módulos, né? E nesse primeiro módulo, inclusive, eventualmente amigos seus que sabendo disso queiram aproveitar, como a gente vai estar gravando tudo em vídeo, também poderá assistir depois, então você pode entrar também pela segunda aula e assim por diante. Como é que inscreve? Como é que conhece mais? Site do Método Yamadori é Método Yamadori, esse Yamadori é Y inicial,
e no final, métodoiamadori.com/vender-bem. métodoiamadori/vender-bem. Ok? Muito feliz de estar com vocês. Vamos continuar conversando.